Muito bem, já estamos aqui para mais um episódio do VCA Cast e a gente continua batendo um papo sobre a moradia do futuro. Gabi, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei. De repente o pessoal está assistindo a gente em qualquer outro turno aí, de repente de madrugada, né, Gabi? Não é? Como vai, Vossa Excelência? Boa tarde, Dan. Eu tô ótima. E você, como é que você tá? Como Tô é que tá sem as dinheiro, coisas? mas feliz. Isso é o que importa. Feliz? Que mentira. Já começa assim. Então, já começou assim, né? E pronto para mais um papo aí, né? Muito Com interessante. certeza. Hoje a gente fala também novamente sobre a Casa do Futuro, né? O futuro da moradia, do imóvel e com convidados para lá de especial, né, Dan? Para lá de especial. Vou começar apresentando o meu amigo Tom Lemos, né? Ele que é o nosso coordenador, diretor do Achego, não é? A gente, Severino, mas o Severino, Dan, é a grande pare verdade. com isso. A gente nunca soube dar nomes aqui na VCA, né? Quem trabalha aqui sabe. A gente não sabe. É gestor, gerente, coordenador. A gente não tem muita essa coisa, não. Existe realmente, eu tenho mais tempo de casa. Eu vou chamar Pode chamar o cara do Achego. O cara, pronto, o cara eu do gosto Achego. disso aí. O cara do Achego. O cara do Achego, aceito. E por falar em um cara massa, estamos recebendo também o cara do Café do Boca. O meu amigo Alex Porto, que chega para bater um papo também com a gente sobre, inclusive, essa parceria que temos aqui na VCA. Alex, seja bem-vindo, Ô, filhote. Dan, obrigado. Dan, pra quem não sabe, é um dentista de alto nível, viu? Oi, Gabi, tudo bem? Entre outras cositas. Meu Tom Lemos, eu diria que você seria o decano da VCA, pô. Né? Acho que você entrou na VCA junto com o Jardel. É fundamental eles colocaram Sem juntos. dúvida, sem dúvida. Jardel, vamos lá, Jardel tem uma longa história aí no mercado imobiliário como um todo, né? A gente fez a mesma faculdade. Sim. Então tem um lance assim, só que em momentos totalmente diferentes da vida. Só que Jardel ele já vinha, né, cara? Quando virou realmente VCA, talvez seja perto, de marca, mas não enquanto trabalho. O trabalho que sim. Jardel e família e diretoria já vinham desenvolvendo no mercado imobiliário é muito anterior ao meu ingresso, né, na área. Mas o que eu tenho a dizer primeiro é grato pela apresentação, Dan, Gabi, Alex. É um prazer estar aqui com vocês. A gente é muito amigo, então a conversa vai se atropelar. Pode ficar tranquilo. Já foi a gente antes, já né? conversou uma hora aqui antes. Então temos muito em comum esse nosso mercado, né? Acaba que a gente se conhece e graças a Deus a gente se cerca de gente boa. Então é dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com o Alex, com você, Dan, e com você, Gabi. Vamos nessa. Você é generoso. Tem muita coisa, coisa pra gente falar, até porque vocês sabem que nós somos de um tempo que a lógica era crescer, né, trabalhar, construir uma casa, comprar uma casa, quem sabe um sonho de consumo, ter uma casa na praia, né? Nossa, como era longe isso. Como era distante. Era distante essa possibilidade de pagar IPTU e pagar os impostos. E muitas vezes quem tinha casa na praia deixava a casa ali fechada por um bom tempo, só usava no período das férias, né? Ou você tinha obrigação de só viajar pra lá, né? Essa praia. Bora pra um lugar. Não, só posso ir pra casa porque é onde eu tô pagando. Isso, quem tem a sorte, que tinha sorte de ter essa casa, né, esse lugar pra ir. Porque, Dan, eu assisti ao programa anterior, né? Sim. Eu vi com a participação que já dão, foi muito bacana. E realmente, acho que mais do que mercado imobiliário, a gente acaba falando de comportamento, né? Acho que seria o grande objetivo da gente aqui, falar de como as mudanças elas vão acontecendo por tendências, ou pela indução do próprio mercado e como isso se retroalimenta, às vezes, e é nosso caso, a gente se esforça para que seja um ciclo virtuoso, né? De que, bom, o mercado exige isso, os preços estão assim, o que a gente pode fazer com isso? E tentar fazer algo, como o Jardel sempre coloca, que para em pé, né? Um negócio que você bole e que não seja um castelo de cartas sobre chão de areia, né? Que seja uma coisa que pare em pé. Né? E certamente é o mesmo por Voboca, é o mesmo para Dan com suas milhares de profissões. Os Júniors. Meu Deus. Gabi, que eu conheço um pouco, quero conhecer mais, mas eu sei que tá na área de comunicação e ser comunicador é um tanto disso aí, né, cara? A gente vai bebendo de várias fontes, fazendo nossas próprias sínteses e isso vai se transformando, assim como o mercado, assim como a gente se torna o Barça. Viramos. E eu acho que essa coisa de transformar, né, um produto como a casa, né, é algo que está muito latente hoje. A gente percebe, Alex, que hoje a casa, a gente discutia aqui, é o nosso lugar de construção, mas esse lugar de construção passa também e é afetado por transformações que estão acontecendo ao nosso redor. E você dizia, olha, só posso ir para um lugar, ou a casa vai ficar fechada o ano todo, porque só quando os meninos estiverem de férias. E o que a gente percebe agora é que essa realidade está bem distinta, porque aquele imóvel que antes ficava ali parado, só gerando débitos,
pode ser uma fonte de renda o ano todo. E eu queria começar por aí, porque você falou para mim, olha, é uma tendência, mas essa tendência já é um novo modelo de negócio que temos? Cara, em relação a Chego, bom, é até complexo para mim falar, porque tem toda a história da VCA e uma história está totalmente interconectada na outra. Como você falou, o preço do imóvel, a localização do imóvel, a condição que vem uma pessoa que se formou, se é que ela se formou e como ela sai, entra no mercado de trabalho, como era isso há 20 anos, como era isso há 30, 40 anos, como é isso hoje, qual o poder de compra que ele tem, qual é a condição que o mercado dá isso, e a gente fala da riqueza do país, de como o dinheiro circula no mundo. O assunto é bem abrangente, bem complexo, mas para chegar na praia, o que eu tenho a dizer é que o nosso foco sempre foi encontrar uma parcela, um número. Na verdade, começou como um número e lá adiante a gente entendeu que esse número tinha muita vida. Muita vida. E é interessante que até Pitágoras coloca Deus como um número, né? Se fosse impossível encontrar Deus seria certamente algo como um número pela precisão do que é e pela complexidade que isso pode trazer. Então, a gente percebeu, ou foi percebido pela diretoria da VCA ao longo desses anos, quais eram as parcelas de mercado, onde é que estavam aquelas pessoas, aquele potencial, aquela fatia do mercado que não estava sendo atendida. Fosse para comprar um lote, como era antes. Então, eu me formei e falei, cara, eu lembro que eu ganhava, cara, eu trabalhei num lugar que eu recebia um salário e era R$800. Nosso sonho era chegar nos 3 dígitos de salário. E como eu tocava e tinha outro trampo e juntava uma coisa, a gente conseguia um financiamento na época através de um documento que chamava Decore, que a gente conseguia somar rendas de diferentes. Dan, por exemplo, que seria milionário, porque tem várias rendas em diferentes lugares e vem falar que não tem dinheiro. Trabalha muito, não tem tempo para ganhar dinheiro. Ele é o cara 2. Como diz que você é o cara, ele é o cara versão 2. Como a gente conseguia juntar a renda, eu pagava uma parcela de R$400, que era metade do meu salário, para o financiamento Minha Casa na Vida do meu apartamento. Isso faz 15 anos, o apartamento que eu moro até hoje, inclusive. Obrigado, Bia. Chegou um cafezinho. Chegou um cafezinho. A gente retoma do apartamento que eu moro. Meu amor, Deus lhe pague, Bia, pelo cuidado, meu amor. É isso. Quando eu falo que eu sou severino na VCA, é porque exatamente como o Bia tá aqui fazendo. Já fiz 1 milhão de vezes. É isso, cara. Veja, encontra as pessoas, tá lá, às vezes não tem. Valeu, Bia. A empresa é grande, não tem alguém para trazer café. E Bia, que é a nossa aí, criativa. Isso, edita vídeo, gera imagem, social media, sobe, desce, escreve, pensa, cria, que é uma oportunidade. É advogada, tem outra história dela, podia estar sentada aqui com a gente. Depois ela só também... Daniel que tem 1000 profissões. Não, essa aqui tem 5.000 profissões. Mais de 1000 profissões, né, Bia? Bia, muito obrigado, Bia. Valeu. Então, assim... O apartamento. Pagava R$400 de parcela dentro desse apartamento, que era metade do meu salário. E até hoje, no financiamento Minha Casa Minha Vida decrescente, eu pago R$300 e poucos. Então, olha o que o valor era, né, monetário naquela época e o que é hoje. Isso para fazer um paralelo. Então, a VCA buscava esse número, como atender aquele cliente com Minha Casa Minha Vida, mas vamos além do Minha Casa Minha Vida, vamos ver se esse apartamento tem condição de ter uma área de lazer bacana, poxa, que ele possa ter qualidade, que seja bem localizado. Mas para eu conseguir isso, a casa ia ter que ser um pouquinho mais enxuta. Então muda-se o conceito. O que era o bairro Candeias há 20 anos atrás, 10 anos atrás? O que era você morar num condomínio com piscina e com academia? Era impensar, era um luxo, era alto luxo. Isso não está muito distante. Então o pensamento será que dá? E isso é uma coisa que eu admiro muito. E na pessoa de Jardel, eu saúdo os diretores da VCA, porque é falar, dá para fazer, vai que dá. Como? Sempre vai cair em trabalho. Sempre vai cair. Eu vou ter mais trabalho, porque eu vou ter que conseguir produzir mais com menos. Eu vou ter que encontrar uma forma de ter volume nisso para que eu consiga ter uma margem de lucro ou outra, para eu conseguir fazer essa empresa girar. E abaixo da linha de mercado, sei lá, a gente está vendendo um imóvel que era avaliado em 300 mil, vamos vender por 220. Jardel vinha, dá para fazer por 180. Como dá para fazer isso? Vamos enxugar as unidades, aumentar o condomínio. Todo mundo paga uma parcela de condomínio um pouquinho menor do que pagaria no condomínio com menos casas, mas consegue ter uma área de lazer robusta sendo movimentada. Então, assim, é uma conta que para em pé. O que eu quero dizer com isso? Sempre chega num número, em enxergar um número e entender que aquilo é possível. E por que não? Como a gente vai fazer isso? Trabalhando pra caramba. Então, a gente tem que entregar esse resultado. O pedreiro que trabalha em uma obra tem que ter a outra obra para quando ele saia, tem a outra. E tem a outra porque são famílias, né? Então, são a responsabilidade de muitos empregos que, graças a Deus, conseguimos chegar enquanto VCA. Então, a partir do momento que a gente começou a entregar, perceber a mudança social de que não é um fenômeno em conquista ou baiano. Terreno está ficando mais caro. Terra vai ficando mais caro. Dinheiro vai valendo menos. Como você conseguir morar numa localização que te atenda no longo prazo, sem que você... Aí vem aquela história do mudar o conceito da casa. As casas eram grandes, a casa da minha avó era imensa, o banheiro era o meu apartamento. e como era isso? E a manutenção, era um outro estilo de vida, era um outro jeito de viver, que eu não ouso comparar se é melhor ou se é pior.
mas era um outro, e a gente tem que lidar com a realidade como ela se apresenta pra gente e como a gente consegue se adaptar. E eu acho que a grande palavra é adaptação, né? Tanto do comunicador, do empresário, e não foi diferente com os empresários da VCA. Então, bom, terra tá cara, mas eu preciso entregar para o meu cliente uma boa localização, que tenha lá um ponto de ônibus perto, ou o próprio trabalho dele perto, e que dentro dessa casa, no fim de semana, ele consiga tomar um banho de semana com a família, que tenha ideia de um mercadinho para que facilite a vida dele, de uma mãe ou alguém que tem que fazer pequenas compras. Além de, talvez, deixar até a cidade um pouco mais bonita, no sentido de que, fora dos empreendimentos VCA, sempre tem um espaço também para o comércio, não é só muro, né? Fechando quem está dentro, fora, quem fica. Existe uma integração do lugar com isso, e a VCA, acho que ela foi muito feliz nos primeiros empreendimentos que ela buscou essa solução, e isso nos leva a chegar na praia. Bom, vamos lá. Entreguei a algum cliente meu a possibilidade de, através da Minha Casa Minha Vida, ele comprou um apartamento na época pelo valor de 100, e a gente tem muitas histórias com muitas contas, mas comprou por 160 mil, financiado com a Caixa. Hoje, 3 anos, 4 anos depois da entrega, esse empreendimento já dobrou de valor. Muita gente já se desfez, já fez outros caminhos, outros continuam morando lá porque gostam, e a VCA foi feliz nisso, deu certo, especialmente os projetos como Dona, como Bem, que são projetos que a gente replica bastante. Deu certo a possibilidade, porque os condomínios são mais baixos, a área de lazer é mais robusta, está bem localizado, e isso afeta como ele vive, aonde ele trabalha, como ele se locomove pela cidade. E a VCA começou a pensar, a gente já pensava em micromobilidade, Jardel sempre foi para fora do, como a gente coloca, a experiência do cliente morando lá no longo prazo. Quando chegou nisso, que a gente teve o sucesso, né, o crescimento da VCA, com os projetos Dons Dona, começaram a vir mais e mais empreendimentos, e a carteira de clientes aumentando, e seguia a necessidade de continuar crescendo, porque uma empresa, ela chega num momento que ela cresce a um ponto que ou ela continua crescendo, ou então ela implode, ela decresce. Então ela precisa expandir, buscar outros mercados, buscar novas formas. E a gente já deu pessoalmente, e ele encontrou em mim um apoio, que é a questão, a gente sempre amou praia. Amar, e nós aqui de Conquista, que não temos o litoral próximos, para quem nos vê de outro lugar, Vitória da Conquista, sede da VCA Construtora, fica no interior da Bahia, mais ou menos 500 quilômetros da capital, talvez uns 350, 400 quilômetros da praia mais próxima. Então a gente sempre teve esse hábito de ir para outros lugares para buscar essa praia, e aí tinha a experiência que cada um tinha na nossa geração, ele sempre conta essa história, e era a minha história também, de ir a Ilhéus e ficar numa casa um pouco mais distante da praia. Você sabe que Ilhéus é nossa Urb 7, né? Não faça isso com Ilhéus. Conquista, eu acho que Ilhéus deveria ser integrada à Conquista. Manteria ali a sua autonomia e a gente viraria uma coisa só, cara. Uma coisa, região metropolitana, né? Eu duvido que o ilhéense ama mais Ilhéus do que o conquistense. Eu duvido. Mas é certo que o ilhéense também ama o conquistense, que vai lá bastante. Então, uma coisa bacana, né? Então, para tentar eu vou tentar ser mais sucinto aqui, porque a gente tem muita coisa para conversar, mas a ideia foi entregar o sonho desse cliente. É o sonho que ele fecha, é o castelo que ele imagina, que a gente pensa casa de praia, nossa. A minha casa de praia, eu tenho que ter um piscineiro, um jardineiro, um marceneiro que me atenda sempre, um eletricista que esteja sempre lá. E isso tudo é dinheiro. Então, como fazer essa operação na praia que fosse mais... E a gente usou a mesma ideia dos projetos de Conquista. Então, vamos buscar as melhores localizações, fazer condomínios grandes, que cada um possa pagar um pouquinho e ter uma área de lazer robusta. Só que agora eu já não falo mais de área de lazer como eu falo na moradia. Eu já falo de uma área de lazer no turismo, eu já começo a olhar para o mercado internacional, a gente já começa a sintonizar com outras frequências do mundo. A gente está desdobrando, né? E, cara, é impressionante como... E às vezes no meio do processo a gente não tinha noção de que era um grande teste, e essa perspectiva que o empreendedor como um todo tem de se arriscar, né, de se lançar, de perceber através de o que começou como um número ou um indício, e você continuar investigando e sonhando, sem deixar que os reveses que porventura lhe digam, lhe afligem, falar, pô, não, até que eu teste isso aí, cara, não é assim que o café Voboca, certamente é. Cara, eu tenho que botar minha marca do café na rua, então, até que você faça e tome essa ação, e eu acho que a gente foi muito feliz de ter dado esse passo, buscando o mesmo que sempre buscamos, qualidade de vida para o nosso cliente. Olha, eu vou abrir um parênteses bem grandão, porque eu estava escutando aqui você falar, Tom, e estava me vindo muito à mente a ideia de um rio. Porque o rio, ele corre e ele sabe o seu destino. O destino do rio é o mar. Ele sabe disso. Inexorável. É inexorável isso. E aí, só que tem alguns momentos que ele não fica tão caudaloso, mas daqui a pouco ele ganha volume, extensão, velocidade, né, correnteza, e de repente, no meio do caminho, uma queda d'água assim, absurda, formando aquela cachoeira linda. Então, assim, o que eu percebo, sabe, Alex, a gente que trabalha com comunicação, a gente que
trabalha nos processos de construção de um produto, a gente percebe que o trabalho de construção de um produto é exatamente como um rio. Sabe onde vai chegar. Perfeito. A gente tem que transformar isso em um produto, né? Mas o que a gente percebe também é que depois que o rio, né, é conhecido em toda a sua trajetória, a gente chega à ideia do conceito. E eu acredito bastante que a gente conseguiu elaborar a ideia do conceito VCA, né? A experiência VCA. Mas eu queria fazer uma provocação também ao meu amigo Alex, enquanto consumidor, enquanto também um profissional do marketing que está aí labutando com o Café Boca, café do Vô Boca, né? Inclusive o cafezinho que a gente está tomando, eu espero que seja do Vô Boca, viu? Se ele tiver trazido, é. Alex, você percebe, Alex, como as coisas mudaram nessas últimas 2 décadas, né? E olha que nós estamos falando de um processo que não tem uma década. Não tem uma década. E como a forma como nós lidamos com os produtos, eles estão cada vez mais modificados. Eu acho que é a palavra. Além do café, eu venho de educação, né? 20 anos trabalhando com marketing educacional. Não é de hoje, viu, Alex? Não é de hoje, tem história. Então, assim, uma das coisas que a gente percebe mudando já na educação, começando por lá, é o perfil do aluno, não é? Eu, você, a gente que estudou à noite, era uma galera que trabalhava e estava ali para realizar seu sonho. Naquela época, os alunos entravam depois dos 20 anos na faculdade. Hoje a gente tem aluno de 16 anos recebendo na faculdade. O cara vai formar e, assim, sem a maturidade de vida ainda, que pode se tornar 3, 4 anos depois, um juiz, um advogado, um gestor de uma mega empresa, sem a maturidade de vida. Então, a gente tem que ter esse cuidado com isso também e entender esse tipo de perfil que está vindo para a sociedade e de que forma a gente pode trabalhar. E falando do café, Ave Maria, mudou demais a forma de como você consome, a forma de como você compra e o que você faz dentro de casa. Antigamente, há 20 anos, você tinha o quê? Eu vou fazer o café. Você tinha, como minha avó falava, uma chicolateira, né? O coador de 1 litro de pano e pronto. Pô, Alex, peraí, chicolateira, chocolateira, chaculateira, é verdade. Eu não... É um negócio desse aí, né? Bem nordeste. E eu quero lembrar, o coador de pano é o melhor que existe. Pois é. Tópico sensível Vamos aí. chegar lá. E aí você tinha aquele kit de café de casa. Como é que você comprava o café? Eu, particularmente, comprei café em casa porque meu avô já mexia com isso, o Vô Boca. O Vô Boca. Então, ele torrava o café em casa, eu moía o café da semana. Era desse jeito. Só que o consumo foi ajustando. A gente começou, o Brasil, o produtor começou a entender que existe consumo para café de qualidade no nosso país. 95% da sociedade hoje consome o café tradicional, que é um café com impurezas, defeitos, uma torra um pouco mais escura, para esconder os defeitos. Apenas 5% da população consome esse café que a gente chama de especial. Isso é uma culpa do perfil do consumidor do Brasil? Não, da cultura. Porque a cultura da gente foi o quê? Fazer o café bom e mandar para fora. Aí você teve empresas como Ilha Café, que mandava para fora, muitas empresas que vinham para o Brasil, compravam esse cafezão e mandavam para Starbucks, por aí vai. E o consumo está mudando. Então, assim, muita gente continua consumindo café tradicional, mas ele já quer uma qualidade nesse café tradicional. Já não quer uma torra tão escura, já não quer o café queimado, já começa a tomar sem açúcar, já começa a entender os sensoriais, e aí começa a procurar um café de qualidade na prateleira. E aí, dentro de casa, o que é que muda? Agora eu não tenho mais o coador de pano na chocolateira. Agora eu tenho uma aquecedora de água que eu ligo na tomada, deixo esquentando lá, ela desliga sozinha. Tem o meu melita, que é aquele coador de plástico que você coloca o coador de papel em cima, coloca ali, 3 minutinhos meu café está pronto. Ou então aquele que não enche mais a garrafa do dia, que faz só a sua xícara que vai tomar na hora. Porque quem é o maior consumidor de café da casa, alguém sabe? Eu acredito que é a dona da casa. Não, você sabe? Bom, como eu moro sozinho lá na minha casa, eu sei que sou você, eu. né? Você sabe, Gabi? Não vou nem me arriscar. Então Lá em casa, minha esposa que toma 3 garrafas de café Todo mundo por errou. dia. O maior consumidor de café da casa se chama Pia da Cozinha. É isso que eu ia falar. Café, tanto mais se joga fora do que se bebe. Então, assim, é uma coisa que está mudando. Então, por exemplo, lá em casa... Os quente e frio, né? Lá em casa a gente não tem uma garrafa grande, tem uma garrafa pequena que dá pra gente. Acabou o café, a gente faz outro. Essa cultura também de fazer o cafezão e deixar o dia todo
já vem mudando. Aí você reduz custo, mas tem mais qualidade. Lá em E casa com a a gente cerveja faz 1 especial, litro. né? Cerveja. Você toma A gente, menos, a mas gente faz toma 1 mais litro qualidade. de café, mas não adianta. É Patrícia isso. devora em 30 minutos. Você mora em Tuba, Tem que trabalhar muito. E a gente vê também o consumo mudando até dentro dos mercados dos condomínios da VCA. A galera também, ao invés de comprar 250 gramas, está comprando o próprio drip, que é o cafezinho de dose única. Você faz ali com água quente, já foi, joga o coador fora e pronto. Entendeu? Comodidade. Depois vem a cápsula e por aí vai. Então, assim, o universo do café vem acompanhando essas mudanças do mercado, sem sombra de dúvida. Ô, Gabi, tá aí uma coisa que combina, né? Casa e café. Demais. Literalmente, Você- viu? Falando Não, desse lugar de por favor, Gabi. de aconchego, assim, e a gente tem muito isso, né? Quando a gente comentou sobre a casa, o que o lar significa pra gente. Tom tava citando a história aí toda, né? Digamos assim, resumida do achego e chamou muita atenção um ponto. Que a VCA, ela literalmente é um fio condutor, né? Não tem como a VCA investir num lugar, em um ambiente e outros empreendedores não querer fazer parte daquele local, né? Me chamou muita atenção quando você explicou sobre isso, trazendo também um café, a gente acompanha também esse ritual, né? Se eu fosse do ramo de cafeteria, com certeza eu colocaria uma cafeteria em cada frente de cada condomínio. Ah, com certeza. Nossa, Pocket, isso do tamanho disso aqui, entendeu? A galera sai do trabalho, vai tomar um café, vai trabalhar, passa, toma um café. Gera um É futuro social, muito né? legal, Não é é- sociável. Não é só a questão Um hábito, Não né? é só do consumo, né? No Da micromarket, nos sociabilidade. micromarkets da VCA tem cafeteira. Exatamente, você vê? E nas casas da Achego também, né? Então, se for pra puxar, Achego, inclusive, quando a gente falava muito de por que nascer, já pegando o gancho do café, olha que história. A gente sempre falava da cultura nordestina e da receptividade que talvez nós, sertanejos aqui da nossa região, conheçamos bastante, que é, chegou alguém em casa, um café, entra Sim. aqui, tem que entrar. O café tem que comer o requeijão com café, se for o caso, né? É educado Mas minimamente isso, o né? café faz parte realmente. Faz parte. E é uma forma de sociabilizar e de fornecer a palavra que você trouxe, que é aconchego. Sim. Então, tá totalmente conectado no que a gente vem trazer pra praia. Também combina com café, não tenho dúvida, seja um café da manhã, que é, inclusive nordestino é muito famoso Sim. por isso, ou até mesmo um hábito social de beber café. Muita gente não bebe a cerveja, mas bebe o café e acaba se tornando algo de confraternizar também. Existe a experiência também do café gelado, né? Que a gente chama de codebril, de Sim, bebidas à base sim. de café, coquetéis com café e combina demais com praia. Sim, que nem se pensava isso há bem pouco tempo, né? Não, pô, Café gelado em é uma lata. coisa de gringo doido, né? Fala assim, café gelado, não. Café Meu café gelado. é quente, é doce. A Nestlé já botou no mercado aqui do Brasil, existe o Codebril, é uma coisa que a gente está levando para a loja agora, que é um café em lata, gelado, que você pode tomar como pré-treino, por exemplo, entendeu? Acordar cedo, toma uma talagada desse café em lata, Vai dar com energia. um aroma de laranja, um aroma de limão para dar energia e vai embora. É isso, o mercado vai Combina mudando com e a gente tudo. vai se Vai, adaptando, né? vai. No fim é isso, né, Café Gabi? é a bebida mais consumida no mundo depois da água, pô. Aí você tira um Interessante, É. que dado massa. É mesmo, velho. É. E eu achando que era o suco de laranja. Extrair, E combina, de combina nada. com tudo, né? O café, se a gente for pensar direitinho. Hoje mesmo, ó, curioso, eu sempre compro uma promoção que tem de um brownie. E ela fez um recheio novo. E é de café. E tá sendo um sucesso. Viciante. Porque é isso, né? Faz parte da nossa vida e as pessoas tentam acompanhar esse mercado, Isso. Tem essas gente variáveis. Tem gente contratando café para colocar em casamento. Sim, Agora, pensa no sim, uma café, mesa mesmo. Tudo que eu fiz, tudo que eu fiz depois Mesa das de 20 café. horas da minha vida inteira, eu atribuo ao café. E eu tenho uma questão que eu não sei se você já conhece. Eu acho que eu tenho alergia a café, né, que eu não sei o que é. Quando eu bebo café, e assim, muitas vezes para tocar, né, no tempo que tocava ainda mais tarde da noite, bebia 2 cafés, eu fico despirocado, eu fico mais ou menos como eu mesmo, velho? pretendo não ficar aqui hoje. No último podcast, né, que a gente teve junto, eu tinha tomado, sei lá, quantos cafés eu tinha bebido, alguém ainda me deu lá e me deu um energético, quando juntou tudo, meu irmão, o que eu falei, eu não deixei nem Dan Caramba! conversar. Então, assim, eu tenho uma reação muito forte a café, mas hoje, sabendo dosar, com alguma inteligência, né? Graças a Deus, Deus deu pouca, mas deu. A gente vai se dosando. Então, assim, café é até 17 horas, 16 tá ótimo. Deu pra tomar um cafeína café. bate, né? Depois disso, meu irmão, Ele eu bate. fico verborrágico, conversador. E aí, ou eu foco no trabalho ou eu vou correr na rua, porque senão A energia bate, né? bate. Agora, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Assim, a gente que está acompanhando a nova geração, a mudança do comportamento e essa experiência também com o Carracaiton, da venda, de você entregar esse produto e desse produto ser absorvido por esse mercado. É impressão minha ou
a nova geração, o comportamento de consumo, ele está sinalizando, ele não quer mais possuir, ele prefere mais viver. Como é que está sendo essa relação, Cara, esse comportamento de consumo? Então a gente vê isso aí variar as respostas. Por exemplo, aí você fala da geração Z, millennials, e vamos voltar um pouquinho nessa geração, geração Y, que não tem nem nome, coitados, é geração Y. Aquela galera que nasceu ali antes de 82, talvez seja a geração de alguns de nós. Antes era, como eu falei, também referente a uma questão monetária econômica mundial. Isso não é um fenômeno que aconteceu no Brasil. Fora do Brasil também, na década de 70, de 80, o cara saía da casa dos pais, vamos admitir a cultura americana, e sim, veredava pelo mundo, a cultura deles também é de tchau, boa sorte, e ele conseguia, com um emprego normal, pagar a casa dele para que ele pudesse construir família. Os millennials enfrentaram uma coisa que já foi diferente. Nem todo... Quem de nós saiu na faculdade com o primeiro emprego e esse emprego dava para você pagar a parcela de uma casa? Muito difícil essa estabilidade, muito difícil. Então, é isso que eu falo das adaptações do mercado. E muitas delas são alheias à nossa vontade, são exógenas, né? Não são necessariamente do que a gente se promoveu porque você não se preparou. Estou falando do cidadão médio comum. Então, quando a gente fala da comprar casa, vamos lá, eu conheço muita gente que, millennial, não tem ainda sua casa, prefere morar de aluguel, mas isso vai muito da cultura de como foi a criação dele, referente à geração anterior. Então, eu, por exemplo, eu tive casa com meus pais, mas eu morei depois sozinho, sempre de aluguel. Eu queria muito ter o meu espaço. Eu não sabia onde seria. Olha que coisa interessante, a gente não sabia aonde a gente queria morar, a gente sempre sonhou. Quem viu a internet nascer, e a geração millennial é um bom exemplo para isso, sonhou algum dia que o home office poderia ser possível, que ser nômade digital poderia ser possível. E aí a gente fala, caraca, mas nômade digital era algo impensável, cara. Como assim vou trabalhar de qualquer lugar do mundo? Que trabalho é esse? Né? E hoje a gente sabe que é possível, ainda não é a realidade de quase ninguém, mas a gente se esforça para que isso é a realidade de algumas pessoas, né? De alguns profissionais conseguem e tomou força com a pandemia. Mas querer ou não ter um imóvel vai muito do perfil dessa pessoa, da criação que ele teve, de como ele viveu a geração anterior. Então, quem não teve a casa de praia... Eu tenho um cliente que eu gosto de falar dele, porque ele é geração Z, ele deve ter seus 28 anos, ele é de Brasília e é motorista de Uber. Na minha vivência da VCA, houve um momento que eu fui corretor de imóveis e vendi o Carracai. Então, eu passei por o 360 do que hoje é a rede Achego, né? A gente foi desenvolver a marca, o conceito do que é Achego, que está inserido com a VCA, que cria um produto que chama Carracai. É complexo, né? Pra você, no primeiro momento, você via tanta marca e como a gente ia entender como isso ia funcionar, como a gente ia validar esse produto de fato na comercialização dele. E eu fui pra guerra, eu cheguei e falei, peraí que eu vou vender agora. A gente criou o produto, criou a campanha, mas tinha que explicar o que era Achego e é diferente pro mercado imobiliário. Como você mencionou no início, Dan, é um novo modelo de negócio. A Achego não é o bom e velho modelo de negócio de casa de praia convencional e nem é também os novos que surgiram nesse entre de pontos ou multipropriedade ou outras coisas. Ele é um novo modelo que ele é de fato híbrido e é o cliente que determina se é casa ou se é investimento. E a gente colocou a pimentinha da inovação, de fato, que é a perspectiva da troca, de você, quem tem um Achego pode usar todos, justamente para atender essa geração que de repente para e pensa, aonde vai ser a minha primeira casa? Eu sei que eu quero ter uma casa para chamar de minha e chegar e ser minha e não ter que pagar tanto para ter outros espaços para chamar de meu temporariamente. Sabe assim? É algo muito ancestral. O mar, ele é ancestral. A casa também é ancestral. Sim. O lugar de segurança é ancestral. Então, é diferente você usufruir da praia num hotel e é uma outra experiência que nós não estamos aqui para concorrer. A gente acompanha que o mundo todo discute isso, como é a hotelaria, o Airbnb e o cara que mora em Paris, em Nova York, cidades muito turísticas. Como é difícil essa relação entre esses três personagens, porque fica caro o aluguel, ou o hotel fica muito caro e oscila bastante. Enfim, então, entender como essa matemática funciona, a gente tinha que experimentar. Então, quando eu fui lá para vender, esse meu cliente, que é Uber em Brasília, que tem 26 anos, que mora com a mãe, ele comprou uma casa de praia em Porto Seguro. Porque ele sonha, ou é minha aposentadoria, ou então eu vou curtir de vez em quando, e que eu acho massa é que eu não vou ficar preso em uma praia só. Eu posso ir para outras tantas praias. Então, aí a gente já começa a abrir mais o leque de olhar para a geração Z, para o nômade digital, para todo mundo tem. O que a questão é a perspectiva com que ele encara aquilo. Então, da mesma sorte, eu discordo de que a geração Z não quer comprar casa. Eu talvez aposte justamente no contrário. Eu acho que essa geração Z sim quer comprar casa. Por quê? A gente viu a Uber aparecer, por exemplo, e outros grandes personagens que falavam, você não quer o carro, você quer ir do ponto A para o ponto B. Você não precisa necessariamente do transporte que é seu. Eu quero acordar, sair da minha casa e chegar no meu trabalho.
Então, para que você precisa de um carro? Mas não funciona necessariamente assim. Ele tem uns dias de chuva, tem uns dias de o preço sobe, a conta não fecha. Em alguns casos, fecha. Então, assim, é muito importante a gente analisar perfil, né? Leco, que foi algo que você trouxe muito, muito feliz também. Porque são diferentes perfis e o que eu sinto aparecer nessas novas gerações é uma diversidade muito grande. Muitas vezes, dentro desses perfis, nessas novas gerações, aparece um perfil mais conservador do que nós somos. Tanto no sentido de desejar a sua casa, desejar sim o seu carro e desejar sim ter a sua casa de praia, buscando retomar uma coisa, porque é difícil você brigar com algo que seja tendência versus o que está incrustado em seu DNA. Né? Então, a moradia, a força de atração do mar em relação a nós. Você falou do rio que sabe seu destino, e nós que viemos da água, no conceito lato sensu, bem viajado, muitos milhões de anos atrás, a vida veio da água. E esse chamado do mar é também um chamado ancestral. Então, embora a gente coloque isso no nível mais subjetivo, trazendo para o nível objetivo, é muito bom você ter a sua casa de praia, que você possa ir quando quer, que você possa alugar e encarar ela como investimento. Não, eu quero encarar como minha casa, não, eu quero encarar um pouquinho de cada um. E não havia esse produto no mercado. De fato, não havia. Era uma parcela, era um número, era uma parcela da população que não era atendida. Há 10 anos atrás, assim, antes da Chego, da VCA aparecer na praia, se você quisesse ter uma casa de praia, você tem que ir no banco e falar: banco, me dá 500 mil reais para eu comprar uma casa de praia. Aí o banco, será que é todo mundo que consegue chegar no banco e falar: me dá? A gente não consegue chegar no banco e falar: me dá minha casa primeira. Então, assim, não que, pelo amor de Deus, a Caixa é nossa parceira, inclusive, Minha Casa Minha Vida, os projetos e incentivos estão aí para isso, né, para buscar atender, e eles vão se moldando e nós vamos nos moldando com ele. Mas como veio o VCA Facilita, que é uma proposta da VCA de financiamento próprio, e você vira para um comerciante e fala: cara, eu tenho um imóvel ali que custa 200 mil, mas é 10% de entrada e você vai pagar esse saldo aí em 100 vezes. Então já não é mais 200, 250 mil que eu tenho que pegar no banco. É uma parcela de 2 mil que eu tenho que pagar por mês. E aí eu posso comprar com meu primo, com meu irmão e com meu tio. É uma parcela de 500 reais que eu posso pagar todo mês para ter os benefícios que antes para esse cara era impensável. Para muitos de nós era impensável ter esse imóvel na praia por isso, porque ele era um valor cheio que não tinha condição de acesso. E se você comprasse, você ainda tem uma série de custos com a manutenção daquele imóvel, que é o que a gente ouve falar: casa de praia é dor de cabeça, casa de praia chega lá, tá mofado. Quando você pensa... Faz muita gente desistir. Aí você volta e toma lá no discurso: não, a VCA quis encontrar um jeito, aumentando os condomínios, dando uma maior quantidade de pessoas, para que os custos pudessem ser rateados. E com isso eu não estou falando que é multipropriedade, cada matrícula de cada unidade é única, de um único dono, tá? Beleza. Ah, mas você falou que eu posso comprar com outras pessoas. Você que compre com quantas pessoas você quiser, acho que até 4 ou 5, não somos nós que dividimos isso antes para você. Então, assim, quando a gente começou a permitir que isso viesse para mais pessoas, esse motorista de Uber lá de Brasília, com 26 anos, percebeu que ele conseguia pagar. Ele falou: peraí, como é que é o negócio? Eu consigo pagar, então, 3 parcelas. O dele, se não me engano, acho que era 180 mil. Foi logo no comecinho e já vinha mobiliada. Ou VCA. E já vinha mobiliada. Então, ele veio e falou: são 3 parcelas de 6 mil, porque eu tô com um tio meu me ajudando. Eu falei: cara, bora. Vamos na fé. Ele: eu não tenho casa, então eu moro com minha avó, mas eu gero uma renda aqui, 6 mil, com Uber, com outras coisas que eu faço. Falei: meu irmão, se você pagar, a gente te vende. Você vai assinar um contrato com a gente. Bora, ele falou: eu vou. Ajeita. E aí eu fico muito feliz, porque eu volto para esse cara, ele melhorou um pouco de vida, era a situação que ele estava naquela época. Hoje ele acreditou, e por nada melhor do que, às vezes, uma parcela, um boleto para lhe chamar para a vida. Quem não deve, não tem. Então, um boleto chamar para a vida, ele hoje se encontra numa condição um pouco melhor e fala: cara, como valorizou isso aí, então? Como é bom. E hoje eu vejo que vocês estão correndo atrás para que a gente consiga realmente ganhar, reaver o dinheiro do investimento, para que, quiçá, a posteriori, ele venha comprar a casa própria dele, que ele talvez não sabe mais se é em Brasília. Né? Então, o que eu percebo do movimento das gerações é que novas opções têm se abrindo, e a diversidade de perfis que chega com isso é muito abrangente para a gente chegar e categorizar. Não é assim, é assado, é um teste. E sinto que, pelo menos nesse teste da Chego, e a gente já conta hoje com a carteira de aproximadamente 2.500 clientes específicos de praia, que compraram 4 Carracais, 1 Castelia, 1 Maunacai, e a gente fala de mais 40 para chegar aí. Empreendimentos em diferentes praias, de Prado, Cumbuco, e a gente olha para o Maranhão, a gente olha para o Rio Grande do Norte. Então, assim, o que a gente mais vê, e aí eu já vou começar a misturar mais coisa, é essa questão dos êxodos, né? O êxodo urbano, o êxodo rural, que daqui a pouco a gente vai ver um êxodo urbano, e as pessoas querendo voltar às suas raízes. Sim. A tecnologia chega, a coisa, mas é muito difícil a gente brigar com o nosso DNA. Tem certas coisinhas que a gente realmente precisa. Então, no mundo cheio de informação e de tendências,
a gente parar para pensar de que somos seres humanos e que o básico, que às vezes nem é tão básico, nem parece ser tão básico assim, mas é algo que nossa alma clama por isso. E aí, nosso papel basicamente é traduzir isso em produto e fazer esse ciclo virtuoso, né? Onde ganha todos os personagens aí dessa saga. Ô, Tom, você falou aí de Prado a Cumbuco. Já lançados. Já lançados, Já né? lançados. Cumbuco é pertinho de Fortaleza. Ele tá mais ou menos como Vilas do Atlântico está para Salvador, Sim. ou como Santa Cruz Cabral está para Porto Seguro. Itacaré para Ilhéus. Que na verdade é Caucaia. É um município de Caucaia. Calcaia. Um abraço para minha Se eu amiga não me Priscila. engano, é onde fica o Beach Park. Muito perto, entre lá e Jericoacoara tem Isso. umas, é muito pertinho. Muita gente, inclusive, passava, tinha a opção de ir mais pro interior do estado, não é Sim, tão Beach sim. Park, né? Não é na Sim. orla. Mas a gente foi de carro, eu fui de carro com a galera do cinema aqui. É outra história, é gigante. mas o lance é esse abraço do Nordeste, o que a gente prometeu desde o início e lutamos diuturnamente para cumprir. É justamente isso, estarmos nas principais praias do Nordeste, para que o nosso cliente possa, você, Alex, pode comprar através do Voboca, inclusive você já aguenta, Dan também, e Gabi também, comprar uma casa lá no Cumbuco, lá no Ceará, que é lá em Caucaia, o Cumbuco, a praia do Cumbuco, ela é conhecida por ser o grande pico internacional do kitesurf. Sim, já A gente foi vem, pra lá né? e lá é interessante que o sol aqui no Nordeste como um todo, você olha pro sol nascer, ele nasce no leste e você nadar, você volta de a mãe África. eu não me engano- Lá você vai pro Canadá, né? Pros Estados Unidos. Tem um corredor de vento ali que, meu irmão, é uma ventania e pipa pra todo que é lado. Então, vi gente do mundo inteiro. Quando a gente foi lá lançar produto, Suíça, Holanda. Então, para pra pensar, para o cara, volta pra cá. É o mesmo preço, 250 mil. Pra esse cara comprar essa casa lá, alugar para ele, talvez ele não precise nem morar lá. Sim. Ele pode encarar isso a priori, mas vai que a vida leva ele para de repente buscar sua aposentadoria em Cumbuco, como é o caso desse meu cliente Uber, que quer buscar aposentadoria em Porto Seguro. Ele cresceu com a família dizendo que Porto Seguro é um lugar massa, é um lugar da festa, é um O povo lugar... de Brasília adora Porto Seguro. Ama Porto Seguro. Ele falou, ele cresceu ouvindo isso, então ele sonha chegar o dia que ele consiga se aposentar e aí sim ter sua casa lá em Porto Seguro. Mas eu acho interessante que ele se antecipou, sendo da geração Z, Sim. buscando encarar isso de outras formas, né? Então, é doido. Sim, perdão. É doido. Perdão, Só para Boca. completar, você me falou aí mais cedo sobre essa mudança de geração. E o produto pode ser sim uma fonte de renda, pode ser aposentadoria, mas tem um outro caminho também. Tem a galera que está trabalhando muito em casa. Sim. Então, pô, hoje eu quero trabalhar home na office. praia de Fortaleza. Hoje eu quero trabalhar na praia de Ilhéus. Você tem esse cara também, que esse nômade digital, É ele aí. que tá isso. Tem um amigo, Alan, que trabalhava na agência de propaganda, continua sendo designer. Hoje ele tá na Argentina, amanhã ele tá no Japão. Ele tá Por aí rodando. vai, tá Sim. rodando. E era É isso aí, exatamente cara. sobre isso que eu queria falar com vocês, porque assim, eu acho que a grande sacada foi entender que não é somente uma moradia que está sendo ofertada, mas está sendo ofertado destinos, O né? E essa destino. flexibilidade. Talvez por isso a gente tenha tido uma adesão tão boa, porque você, além de respeitar a fase da vida desse cliente, né? Você dar a ele essa flexibilidade. Você quer morar onde? Sim. Então, Hoje. é terra. Não adianta, é terra. Valoriza, Seja no né? interior, seja onde quer que seja, é uma terra que é sua. E aí eu sempre fiz uma provocação. Conquista é um mercado maravilhoso do ponto de vista imobiliário. Em relação a Ilhéus, Conquista uma criança no mercado imobiliário de Ilhéus. O mercado imobiliário de Ilhéus é muito mais maduro. Os valores são outros, as condições de pagamento são outras, diferentes das daqui. E olha como eles receberam a VCA, praticamente o que a VCA lança em Ilhéus dá certo. Pelo empenho desses corretores, né, desses vendedores, mas, acima de tudo, pela percepção do valor que tem um imóvel na beira da praia. E aqui eu não estou falando mais de que é terra, Alex, não, sabe? Então é uma aquisição que ele faz que é um investimento em si mesmo, associada à qualidade de vida, que foi sempre o que a gente direcionou, mas não deixa de ser um patrimônio, não deixa de ser uma herança, algo que ele consiga construir para sua família, que ganha valor com o passar dos anos e que, quiçá, valorize muito mais. Eu creio, pela raridade que é um imóvel na praia em relação a um imóvel no interior do Brasil, eu aposto 100% de que a praia é muito mais rentável e valorizada do que até por uma questão de escassez, né? Não tem costa para todo mundo. Mas a VCA conseguiu dar um jeito de fazer com que essas áreas antes exclusivas ao altíssimo padrão pudessem se tornar mais acessível a mais pessoas e que essas outras pessoas pudessem ter a oportunidade de se tornarem também investidores no mercado de turismo, imobiliário, o que é que seja. Juntando a isso ainda a questão da diversão. Por exemplo, eu falo desse amigo.
ele tá rodando em vários lugares. Mas ele não tem algo que é dele. Não é, pelo amor de Deus, não é dizendo que isso, porque talvez para ele não importe ter esse lugar agora. Mas eu tenho outros amigos que trabalham tanto a vida toda e falam, cara, eu trabalhei e sempre trabalhava, gastava, e eu cheguei numa idade que eu não consegui construir um patrimônio. Chama, né? Tem uma coisa também ancestral de falar. A gente fez essa discussão, né? No episódio passado. A gente falava, a casa também é um patrimônio. Também é um patrimônio que valoriza com o passar dos anos. Então, conseguir concatenar isso tudo e traduzir um produto bacana e acessível, para nós, é um motivo de muita alegria. Eu, desde o primeiro momento, quando surgiu a possibilidade da VCA olhar para as férias e para a praia e para o entretenimento do cliente que já comprou ou um lote, um apartamento, uma casa solta, qualquer que seja, também tem a possibilidade da praia. E se ele quer pagar mais caro para ir no hotel, como é a realidade, porque o hotel ele tem que pagar os custos de um ano inteiro e ele tem os momentos de alta estação. Então, isso sobe muito mais do que a inflação. O que a gente vê, tarifas hoteleiras, né? Depois da pandemia, teve um estouro assim que ficou uma coisa meio até surreal, meio fora da realidade, mas houve um boom, uma aceleração muito alta dos preços e valores das diárias, porque tinha um custo para correr atrás disso, porque era um dono de hotel só as grandes redes que a gente viu sobreviver. Teve um projeto governamental para cortar alguns custos dos donos de hotéis, eu me esqueci agora a sigla, mas Bruno depois vai colocar aqui para vocês na tela. Mas para que ele pudesse se manter durante aquilo ali. E quando você pensa que agora não, posso ter também a minha casa, que é dentro de um hotel, e como vai ser essa relação é uma escolha minha. Olhar como eu quero minha casa trancada e ninguém entra. Não, quero participar da questão da hotelaria, vamos, o que é preciso a gente fazer para que a gente consiga abraçar, porque demanda tem, cara, não tem jeito. Porto Seguro, ano após ano, ônibus da CVC para cima, e Ilhéus tá um negócio de doido, porque você vai para Ilhéus agora, vai para Ilhéus em agosto, vai para Ilhéus agora em julho. Semana saco cheio. É surreal o que acontece em certos momentos que ninguém espera nada, ou nós que temos uma visão às vezes deturpada do que é, né? Porque é tão perto e a gente acha que é tão acessível. Não, Ilhéus no inverno não tem ninguém. Eu cresci ouvindo essa informação. Ilhéus no inverno é só coqueiro balançando, não tem um pé de gente. Lembrar que não existe inverno em Ilhéus, é só o ano todo. Inverno é só pra gente. Ou se tem chuva de manhã, 9 da manhã, 11 da manhã, já abriu o sol. É solzão. Então a gente vê hotéis, cara, começou com isso, né? A gente foi para Porto Seguro e foi com o Jardel. A gente foi no carro para fazer a primeira experiência de conhecer terreno. A Clécio ainda não estava conosco, se não me engano, não sei. Mas a gente foi olhar alguns terrenos, conhecer terrenistas, falar com o poder público. Chegamos em agosto e não tinha lugar para ficar. Então, aí eu já chateado. A gente tinha uma cultura de falar, não vamos reservar onde a gente vai ficar, não. Vamos. Chega lá, a gente vê o que a gente quer, experiência. Meu Deus, quase a gente fica na rua, porque não tinha lugar. Eu falei, você é o CEO da VCA, eu não sou ninguém, quem vai se lascar sou eu. Que com certeza alguém vai querer lhe botar dentro de casa pra você dormir, e não sei se eu vou junto. Aí, através de contatos e parceiros, que até hoje são parceiros, é o hotel que a gente costuma ficar lá, conseguiram um quartinho pra gente, a gente ficou nesse quarto de hotel e falou, pagamos um valor, este valor que não correspondia a como vou dizer? O valor de mercado? Não. Digamos que a gente vai pagar R$300 em agosto. A gente pagou lá e o hotel não tinha nada, cara. O hotel tinha uma portaria que dava 10 horas da noite, não tinha mais ninguém lá, e tinha uma geladeira que ficava trancada. E se você sentisse sede depois das 10, zero serviço. Você olha e fala, eu queria só uma água. Você tem que pegar seu carro e ir até um posto próximo. Quem nunca viveu isso? De estar na praia, voltar para casa, não comprei a água e voltar. Então, aí que entra essa questão da robustez das áreas de lazer, de ter um mercado lá também. Só que já não é um mercado voltado para quem mora, que tem um atacadão às vezes próximo. É um mercado para quem está na praia. Então, atende a ele em várias necessidades, ofertando também essa possibilidade de facilidade. Então, é tudo o mercado que vai dizendo. O que eu quero dizer com isso, Dan, é que a gente não tem muito controle. A gente olha, enxerga e quem é empreendedor vê e aposta. Fala, cara, tem gente querendo beber um café melhor. Cara, tem gente que tem condição de ter sua casa de praia. É talvez mais pessoas do que elas mesmas imaginam. O que nós precisamos fazer para facilitar o fluxo desse rio, né? Então, o nosso trabalho aqui basicamente é esse, cara. E o trabalho da Rede Já Chego é esse, é acolher e facilitar o fluxo desse rio aí pro cliente. Eu tenho um negócio para contar para vocês. A Gabriela é cliente VCA. Oi. Gabi. Ele falou da geração Z, eu já fiquei atenta. Assim que ela terminou a faculdade, a primeira aquisição dela foi o seu apartamento. E você sabe que a VCA facilita. Ela chegou por aqui dizendo sim. Né? E já estava me contando nos bastidores que o próximo passo é uma casa de praia pra gente saber onde é que a gente vai trabalhar, né, Gabi? Eu já fiquei aqui, né, com atenção redobrada, ele explicando assim, eu falei, olha, quem sabe. Mas, Tom, você falou sobre
Dan, você falou sobre essa questão de diferentes gerações, e eu percebo assim, a expertise muito grande da VCA de olhar para diferentes públicos, porque a Chego é isso, né? Tem diferentes públicos, diferentes gerações, como você citou aí a história, né, do seu cliente que é motorista de Uber. E também me chamou a atenção essa questão da geração, né? Como que essa questão geracional dos nossos pais, de pessoas falarem assim, Porto Seguro é um lugar legal. Talvez ele nunca nem foi em Porto Seguro, mas só de comentar aquilo ali afetou a decisão dele, né? Então, isso aí é surreal de perceber, assim, essas mudanças de comportamento, como a tecnologia, essa questão geracional, ela ajuda nessa mudança de consumo e traz, obviamente, mais investimento, e foi surreal essa questão da Chego. Depois eu vou dar uma olhada mais, assim, com atenção. Feliz por você, Gabi. Muitas coisas. Gente, agora, assim, eu tava pensando sobre isso, né? Como que os jovens, ele valoriza essa questão da tecnologia, de como que eu vou me comportar nesse ambiente, como que esse investimento vai trazer para mim. A gente foca muito nessa área de lazer, né, do home office também, que a Alex falou. Então, são muitas questões que a gente fica muito atento ali quando a gente vai decidir ser uma VCA, né, nesse sentido de investimento. Gente, muitas questões legais. Muitas questões. E eu queria fazer uma provocação também para o Alex, né? Assim, você, Alex, como consumidor, você percebe que as pessoas estão deixando de comprar metros quadrados e trocando o metro quadrado por qualidade de vida? Sem dúvida. Eu converso com minha mulher, a gente quer morar na roça, pô. Entendeu? Ela ama praia, eu amo montanha, então acho que o equilíbrio é a roça. Desde que tem uma plantação de café para gente colher lá no esse abraço Livinha, grande Exatamente. Então, assim, a gente é da geração, pelo menos nós dois, né? Acho que a gente é jovelhos, são jovens, mas com cabeça de velhos. A gente quer sair desse meio de energia demais dentro do urbano e quer para uma qualidade de vida. Para as crianças, para a gente, de criar aquela horta, de pegar um achego, por exemplo, tá aqui, agora eu quero ir para Ilhéus, passar meu final de semana mais tranquilo. Eu acho que eu tô nessa pegada. Por exemplo, a gente mora num condomínio que é longe de tudo. Mas é longe do mercado, mas é perto da paz, né? Que massa. Que eu acho que é longe do centro, mas é perto da paz, é perto do meu trabalho, eu vou a pé, entendeu? Então, acho que eu tô nessa geração, mas tem outra geração não, que quer estar ali no condomínio muito movimentado, com muita gente, quer estar no prédio, estar no centro envolvido. Tem geração para tudo. Tem essa geração que acabou de chegar agora, que tem uma galera pilhada de TikTok, mas também não perde a qualidade de vida. Quer ter o seu cantinho, quer tomar seu café com seus amigos, quer ir para a área gourmet. Tem muito amigo meu que mora em condomínios da VCA e eu sou apaixonado por aqueles ambientes. Você tá doido? Eu chego assim, Danilo, fotógrafo. Dan, essa área gourmet aqui é surreal, porque tem espaço para tudo. Você tem espaço para fazer churrasco, tem espaço para bater resenha, tem a grama para criança. Eu acho que é um diferencial. Eu fico observando assim os condomínios da VCA. Se eu não me engano, eles não têm salão de eventos grandes. Alguns ainda precisam, né? Mas outros não. Mas você sabe que foi uma troca intencional isso, né? Cara. Porra, aquela areia gourmet, aquela cozinha, eu falei, porra, é isso, velho. Você não precisa ter uma casa enorme para trazer seus amigos. Você tem a área gourmet do espaço que traz isso tudo. Reflexo de experimento, viu? É interessante, porque foi um experimento da gente na época da pandemia. Tinha aquela questão, né, do grande salão de festa e as pessoas não usavam ou emprestavam. Não era nem os condomínios. O condomínio é muito grande, porra. Eu tenho um salão de eventos do condomínio. O Cliver falou, bora trazer os amigos. Deu 15 pessoas, o salão cabe 150, pô, pra quê? E aí a gente bota um coquite em que cabe 15 pessoas. Sim, perfeito. Então, jantasias menores, né? Mas, assim, cada vez mais a gente ouve e fala disso. As pessoas não queremos mais coisas, queremos experiências. Exatamente. Né? Isso é bem vago. É bem complexo, porque não é assim também o tempo todo. Pô, eu quero experiência. Não quero... vamos voltar pro Uber. Eu não preciso de carro, eu preciso do ponto A ao ponto B. Mas não, eu preciso de ponto A ao ponto B na hora que eu quiser, como eu quiser. Tem cidade que funciona, tem cidade que não. E vai para a experiência de cada um quer ter com base nas experiências que teve ao decorrer da vida, né? Ainda tem muita gente que quer ter as suas coisas e para esse a Chego poderia servir como sua própria casa de praia, mas tem gente que só quer ter a experiência das coisas. Para esse pode servir como ele sendo um mero turista que vai pagar a tarifa de Alex ou de Tom, de Gabi, que é proprietária de um VCA, e Gabi vai, sei lá, completar dessa renda para fazer outras coisas, para ser feliz ou para manter ainda, para ter experiências cada vez melhores em sua casa de praia. Então, acho que entender que as pessoas buscam experiências, acho que tem muito a ver com o que Dan provocou e o café não é diferente, né, cara? Você vê como mudou a questão, o jeito de beber.
Café não é mais simplesmente para beber de manhã, para dar uma energia ou para mascarar o cansaço. Café é uma experiência de bem-estar, de aconchego, de sociabilização. Então é bem nessa linha. E aí, não né? é à toa que a gente quer tomar o café que é cultivado na África, o café que é cultivado por na América feiras Latina, e tudo mais, aquelas histórias todas. E vai. Mas assim, eu queria aproveitar o gancho de Alex. Alex fala da qualidade dos condomínios da VCA, né? E assim, realmente ela é reconhecida por seus espaços de sociabilidade, né? Então, assim, que valoriza muito esses ambientes de troca, de elos, de conexão, né? Com as pessoas. E eu queria te perguntar, Tom, quando vocês começaram a construir, se você olhar do ponto de vista prático, não seria o suficiente apenas o condomínio? Né? E aí você percebe que, olha, a gente já cumpriu a nossa função. A nossa função era edificar. Edificamos. E aí, em qual momento aconteceu essa virada de chave que vocês olharam e falaram assim, olha, tem mercado, tem possibilidades da gente potencializar, né, o que nós estamos fazendo nesse espaço e integrar ele a uma rede. Bom, a rede o que a gente chama de hospitalidade, né? Isso, hospitalidade. A rede Achiga, ela foi feita com muitas mãos, muitas cabeças, no decorrer de aproximadamente já são 6 anos, salvo engano. Desde o primeiro projeto Praia da VCA, que foi a então multipropriedade, que é o nosso Vivan Ecobit, que funciona como hotel, que foi lançado, salvo engano, em 2018 ou 2019. Isso. Então, de lá para cá, a gente já vinha entender. Só que a gente viu os entraves da multipropriedade, a casa não era 100% do cara, a família não conseguia ir quando queria. Quando ele queria alugar, ele só tinha aquela semaninha para alugar e ele não conseguia alugar aquela semana, já era, porque a sua semana era só aquela. Então, a gente começou a ver dor de quem comprou conosco. Estávamos olhando para o nosso cliente e falando, cara, a gente apostou na praia, apostamos no modelo, mas não é esse. Aí entra a parte de sonho. Eu sou fascinado, porque houve reuniões aqui dentro que a gente se preocupa, às vezes, no decorrer do desenvolver de uma ideia, de uma empresa, de um empreender, você se prende muito aos problemas que, porventura, o mercado... e você já começa a parar de sonhar na primeira linha. Já trava, né? Já trava, cara. Na VCA, a gente encontrou terreno fértil para não precisar ser assim. Falar, eu sei que tem problema, mas peraí. Qual seria o cenário ideal? Qual seria o melhor possível para esse cliente? Então, bom, que fosse um imóvel que é dele. Pronto, é dele. Tá, mas que ele pagasse uma taxa de condomínio que não fosse uma exorbitância. Tá, quanto você paga de condomínio? Eu pago R$350 de condomínio. Meu condomínio não tem piscina, não tem academia, não tem um bocado de coisa. A VCA a gente tem condomínio de R$200, R$220, R$250, até 300 no máximo, em alguns casos, quando tem taxa extra. Mas justamente por esse pensamento. Então teria que ser um condomínio grande para que essa operação funcionar. Sabe assim, aí pensando na experiência acontecendo, e aí a gente olhava pra gente. Porque, como eu falei, essa coisa da conexão dos vizinhos, desse espaço de sociabilização, eu vou falar pela terceira vez, eu acho, mas é difícil a gente se livrar de certas coisas que estão intrínsecas e incrustadas em nosso DNA. Então, conviver é importante, é necessário, a gente se locupleta disso. Precisa ter parceiros e pares para poder trocar. Então, foi realmente pensando no desenrolar dessa experiência, olhando pra gente. Bom, eu tenho minha casa, a casa é minha. Se eu quiser que alguém arrume a casa, a minha casa de praia, você que tem casa de praia talvez se identifique. Você tem que chamar alguém que normalmente é alguém que está por ali, ou alguém que já trabalhou na sua casa em outro momento, ou que é indicada por alguém. E muitas vezes a pessoa não vai, ou não faz um trabalho a contento, mas não tem outra pessoa para poder resolver. Então você acaba criando uma relação quase familiar com as comunidades onde você está inserido, mas é uma pessoa só. E você, às vezes, não consegue fazer uma diferença nem na vida da pessoa, nem na sua. Fica todo mundo satisfeito, né? Nem a pessoa que vai ao serviço não chega contento, nem a pessoa que é proprietária do imóvel fica contente com o serviço oferecido. Então, beleza, serviço. Que palavra-chave interessante. Então, eu não falo mais só de uma coisa, de um imóvel. Eu estou falando agora de serviço. Então, não é produto ou serviço, que é o que a gente vende, mas são matemáticas bem diferentes. E o serviço fala muito da experiência. E tem que ser uma experiência consistente, tem que ser uma experiência que permaneça acontecendo, que aconteça com alguma, né, enfim, com padrões e com coisas. Então a gente começou a pensar todos esses detalhes. Bom, eu queria que alguém limpasse a minha casa. Poxa, eu queria que tivesse, então, que fosse uma empresa hoteleira que já tivesse funcionários, colaboradores contratados para isso, com carteira assinada, na comunidade onde a gente está, e que poderia ser a pessoa que morava ou que mora naquela região ali perto, que é o que a gente busca fazer com a Achego Comunidade, que é um braço da Fundação Gedel Couto,
né, que foi algo que sempre trazer de volta para a sociedade algo que para nós sempre foi muito importante, né, que é a cultura, é o trabalho, é o lazer, o trabalho é muito importante, né, então essa geração de emprego e renda. Então a gente começou a pensar muito grande, não era só mais sobre só um cliente, para isso tinha que ser muitos, porque tinha que ter volume. Então é basicamente isso. Não parece muito com a história da VCA. Eu preciso fazer um lançamento. Por que a VCA lança 20 empreendimentos e a concorrência lança 1? Porque a gente precisa ter roda, porque a gente está vendendo abaixo do preço de mercado, com condições outras, em localizações que às vezes são caras. A conta tem que fechar e o número tem que parar em pé. Então, a necessidade de haver uma rede, e aí a gente foi cruzando esses dados com pesquisa. Não existe hoje no Nordeste brasileiro uma rede, uma referência de hospitalidade que você, ao pensar em ir para o Nordeste, você já sabe onde ficar. Não sei se foi muito complexo, mas eu vou traduzir. Se você quer ir para qualquer cidade grande, você fala, vou ficar no Ibis porque eu tenho um bom custo-benefício. Eu já sei como é o Ibis. É igual antigamente, que é o bom preço, né? Quem entrou no bom preço, opa, eu já sei onde estão os pães, eu já sei onde você se sente confortável. Já conhece a planta. Mas não no modelo de negócio, e um outro modelo de negócio, que essa rede pudesse fazer sentido para ofertar esse serviço, que eu sempre brinco, não é serviço de altíssimo padrão, pelo menos não via de regra. O que a gente busca oferecer é um feijão com arroz muito bem feito, sabe, cara, na beira da praia. Que resolve, né? E que chega, que resolva a sua experiência. Então, quando você quer ir pra praia, Leco, vai viajar com o Livinha, vai viajar... Você vai falar, bom, eu tenho que ver, porque ele quer um secador de cabelo, então o banheiro tem que ter secador. Ah, mas meu filho tá pequeno, eu tenho que ter então uma piscina infantil, que seja... Você começa a ter tantas pequenas... que às vezes a gente não percebe que a gente tem essa dor quando a gente é turista. Quando você quer ir pra praia, você tem que passar por uma série de filtros. Quantas histórias a gente vê de gente aluga um Airbnb que na foto é lindo, chega na hora não é. Quando é longe da praia. E quando a gente fala disso de turismo internacional, isso vai ficando mais complexo, porque o turista internacional ele é mais exigente, ele está disposto a pagar um pouco mais. Então a gente começou a segmentar, ficou separado. Às vezes a nossa praia não era mais nossa praia, era a praia dos gringos, por assim dizer, porque estavam se gourmetizando aquela experiência para que aquela conta fechasse. Então, assim, são muitas arestas, né? Eu tô tentando falar grosso modo, porque minha cabeça vai girando assim, igual um maluco, eu bebi café. Já tomou café. Era café Boboca, grande Boboca. Então, assim, a gente queria realmente ofertar a solução dentro de uma conta que fechasse. Então, precisava que fosse condomínios grandes, precisava que fosse vários condomínios, precisava que a gente conhecesse de perto as dores da hotelaria, as dores de quem tem uma casa sozinho para alugar no Airbnb. Então, quem tem uma casa sozinho, seja em Conquista que for, ele bota no Airbnb, ele bota no Booking, ele bota na hotéis.com, ele bota no Trivago. São infinitas plataformas que tem. E você, às vezes, se pega fazendo a gestão de sozinho. Se alugou pelo Booking, você tem que correr no Airbnb e tirar, porque já tá, aquela semana já não está mais disponível, e em todas as outras plataformas. Se subir o preço, você tem que ir em todas as plataformas colocar. Então, é um trabalho. Você tem que ir fazer check-in, check-out, ajudar esse cara a chegar, dar a chave para ele, mostrar o lugar, o que é, fazer uma espécie de concierge. Então, a gente começou a ver que tinha dor para todo lado. Tinha a dor do turista, tinha a dor do dono do imóvel, que é o que a gente sempre olha, mas tinha a dor também não só do visitante, né, mas de quem trabalha, do serviço como um todo lá. Como a gente conseguiria concatenar esses personagens e construir algo que funciona. Eu confesso a vocês, falando aqui a respeito, eu não faço ideia de como isso aconteceu, não. Foi um ato de teimosia. Foi um ato eu não faço ideia exatamente como aconteceu, mas parte muito da visão de que vai que dá. Vamos experimentar para ver se dá. Faz um, não deu certo. Então, vamos fazer outro. Então, vamos conectar um com o outro. E uma coisa que é bacana sobre a VCA é que, no longo prazo, eu nunca vi, cara, um cliente ser desassistido. Jardel sempre coloca, nós temos um setor de pós-obra que é o setor mais ativo do Brasil dentro das construtoras que existem. O nosso setor de pós-obra, ele fica com o cliente durante o prazo 5 anos. O Dona Olívia foi entregue, vai fazer 5 anos agora, bem próximo. Até hoje ainda tem gente lá com a camisa da VCA fazendo pequenos ajustes que vão acontecendo no decorrer do uso. E a gente vai fazendo isso de uma forma que consiga fazer sentido para quem mora lá também. Né? Ele viu valorização imobiliária, ele viu o empreendimento dando certo, ele viu a piscina acontecendo. Você passa lá nesse mesmo empreendimento no fim de semana, parece um clube de tanta coisa que é. Então, é um jogo de perde e ganha, mas é algo que a gente está junto. E com a Chego é muito mais intenso, porque como você falou, Dan, normalmente a construtora vende o imóvel, passou o prazo de garantia, aquele abraço é com você e o condomínio. E quando você vem com a rede, a Chego, a gente fala, não, a gente vai ficar junto, cara. Eu vou vender o imóvel para você, a VCA é o mesmo braço, mas eu tô com você, com a sua mão aqui, para que a gente consiga fazer este empreendimento funcionar enquanto hotelaria, para que gere a receita, para que no longo prazo isso funcione para mim e para você. A sua casa é tão importante para o hotel quanto o hotel, entre bastante aspas, quanto o hotel é importante para sua casa, seja qual for o modelo de uso que você quer. Então, assim, estamos prestes a entregar.
São muitas palavras e a gente está na hora agora que é a hora da verdade, que é de colocar isso em prática. O que é bacana é que quem já comprou em Ilhéus, ele já tem Porto Seguro e já tem Prado e já tem Cumbuco e outros empreendimentos ainda em Ilhéus e pretendemos ter. Mas só por esses que já existem, ele já não está mais imóvel, apesar de ter comprado um imóvel. Né? Então, ele já pode escolher o destino. Ele já pode escolher o destino, ele já não está preso em um lugar só, ele já tem essa perspectiva da locação e cada vez mais a gente vê o turismo crescer nesse sentido, porque como eu falei, todos os anos tem aquele momento que não tem hotel em Porto Seguro, Réveillon, você vê a filmagem que está em Porto Seguro, aí pega aquela avenida toda engarrafada e gente estourando champanhe porque o Réveillon chegou e você não conseguiu chegar na balsa. Então, coisas que a gente vê comumente, que a gente sabe que a tendência disso não é acabar e a pandemia ainda estourou muito mais, a gente começou antes um pouquinho, na pandemia, meu Deus, eu preciso tomar um sol, meu Deus, eu preciso ir pra praia. E aí a coisa começou a fazer sentido. Aí, perdão. Aí veio o Plano Brasilis, todas as coisas que o governo, a Embratur, vem fazendo, olhar para esse universo da hospitalidade, do Airbnb, como dificulta muitas vezes quem mora em Nova York alugar um apartamento, porque está tudo alugando para Airbnb, o preço está nas cucuias e quem mora lá não consegue se resolver, como precisa, às vezes, de unificar isso, e tem lugares que não aceitam o Airbnb. Mas o nosso modelo, ele consegue sobreviver a isso porque ele é híbrido. Né? Então, apesar dessa locação não ser feita direta, mas, enfim, são muitos poréns, né? Entre vai e volta. Tem gente que quer a experiência da hotelaria e nós não estamos aqui para cortar, para acabar com a... Não, pelo contrário, a gente nem imagina ter qualquer condição disso. A nossa ideia, de fato, é ofertar mais condições, uma diversidade de ofertas de experiência para uma diversidade de gerações e de pessoas que vêm se aproximando e que vêm chegando e que certamente aí com fé, oxalá, dará tudo certo como vem dando. E são muitas etapas, né? Como você bem disse aí. É muita coisa. Queria que você contasse pra gente, durante essa trajetória, qual foi o maior desafio em trazer, né, essa ideia como um modelo de negócio. O maior desafio é agora, Gabi, está sendo. Tá sendo aqui muitas agora, coisas. enquanto nós estamos Você tá conversando. vendo que a Rede Achego administra experiências, né? Literalmente, é responsabilidade aí, viu? É gestão condominial, gestão hoteleira, gestão de experiências de férias e ainda tem a perspectiva de serviços acoplados dentro disso, como, por exemplo, mobília, para quem comprou sua casa e quer mobiliar. Se você mora aqui em Conquista e quer mobiliar uma casa em Ilhéus, boa sorte. Se você for fazer isso por conta própria, né? Você com o Mercado Livre, com a Amazon, com o porteiro do seu prédio, com a guarita e com os móveis que vão chegar, e com carregadores, e com eletricistas, montadores. Então, a gente buscou também essa oferta de casa. Não, a gente já entrega num padrão hoteleiro que facilite. Então, assim, o desafio é fazer isso de fato ocorrer e a gente é destemido nesse sentido, sabe? Sim. A gente sabe das dificuldades, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que tem caminho. Porque, se não fosse, não seria tão conhecida a diversidade da malha hoteleira da Bahia, o serviço hoteleiro. Sim. Na Bahia, nós temos grandes exemplos de hoteleiros que são referência no mundo inteiro. São cases como conseguem manter uma boa taxa de ocupação o ano inteiro, sendo ele só o hotel, né? Não estou nem falando de que ele vai ter o auxílio desses coproprietários, que é como se fosse o nosso caso, né? Todo mundo é proprietário dentro desse hotel e a gente consegue imaginar essa gestão acontecendo a longo prazo, inclusive prevendo retrofit, mudança, atualizações, reformas de fato, né, de fato de direito, para que isso ocorra no longo prazo, porque as pessoas não deixam de ir para a praia. Então, o desafio realmente eu estou ansioso, porque a gente vê os parceiros, são todos aqui na mão, os clientes nos cobram isso e eu, como o cara da Chego, toda vez que alguém fala o cara da Chego, é para onde todos os clientes direcionam o farol e falam, é aquele ali. É ali que ele vai me trazer a resposta, cadê? Então, assim, o que eu posso afirmar, gente, é que dentro de todo esse histórico e confiança que eu tenho da VCA, de conhecer desde o Ecobit, desde o Dona Olivia, a gente nunca abandona o nosso cliente, né? E a Chego vem realmente para somar forças e fazer com que a gente consiga entregar algo ainda melhor do que foi prometido. Então o desafio, Gabi, é fazer melhor do que o que a gente prometeu lá na ponta. E eu acho que foi por isso que Jardel até me convidou para vir para a Chego, porque eu estava como corretor, então ele lançou o projeto, que era uma ideia. Eu conto sempre uma história dele. Ele estava no Campus Vivan, não tinha nada. E ele falava, ali vai ter um lago, ali é uma floresta. E era um poeirão. Era um poeirão na beira da BR-116, que todo mundo falava, isso aqui nunca vai ser. Quem conhece o Campus Vivan sabe o paraíso que é lá. E o complexo esportivo. Então, tudo que a gente conseguiu realizar num lugar que não era provável que se realizar. Então, depois piorou ainda com Barra Grande. Falaram, não, vamos fazer isso em Barra Grande. Quem já foi a Barra Grande, meu Deus, como chegar é complexo. Imagina caminhões, pedreiros, obreiros, material. E a gente conseguiu fazer, experimentar a hotelaria lá. Então, assim, todo dia é um grande desafio, mas a coisa valida mesmo é quando entrega. E eu sinto que a gente está na iminência de ver algo muito diferente acontecer no mercado do turismo, não só da Bahia. E é muito gostoso ser conquistense e falar disso, porque eu realmente
amo, sou encantado com a Rede Achego, mas a proposta que a VCA traz e como a VCA conseguiu se estruturar para chegar num tamanho que ela consiga dar conta de cumprir aquilo, como ela sempre cumpriu, que ela se comprometeu no início, eu acho que é algo que realmente vem para transformar a forma como as pessoas se relacionam com o mar. Então, quem tiver essa percepção, como o meu cliente Leonardo, meu amigo Uber lá de Brasília, vou mandar esse vídeo para ele. Como ele teve essa percepção de lá, mais pessoas vão ter e vão ver que realmente é interessante ter isso, mas assim, é o perfil e o tempo de cada um, é a diversidade de cada um. Tem gente que quer ter seu hotel, tem gente que quer ter a sua casa, não quer história de condomínio, quer ter seu salão de festa e seus blindex imensos e ficar lá limpando o vidro, boa sorte também. Mas, enfim, tem uma diversidade de pessoas que querem uma diversidade de experiências e a gente busca se adaptar às maiores tendências do que vem por aí. Pois é, e por falar em tendência, Alex e meu amigo Tom, eu quero fazer uma provocação a vocês sobre como vocês enxergam o mercado imobiliário daqui 10 anos. Será que será que nós vamos falar ainda em comprar casa ou vamos falar em plataforma de moradia e hospitalidade? Vai lá, quer você começa. O 3, hein? Eu acho que nem que seja uma cabine de 2 metros quadrados e você fique uma cápsula. Como a gente vê, você vai querer o seu lugar e o seu espaço de privacidade e como é. Agora, como vai ser essa experiência, tá aí pra gente ver. Às vezes, a inclinação de como vai a coisa é o que faz a gente ver. Tudo é uma probabilidade. Ninguém é dono do futuro, né? Ninguém sabe. Ninguém imaginava que ia estourar logo agora. Ninguém imaginava que haveria uma pandemia, ou que haveria manchas de óleo na praia, que por um ano, quem é do mercado do turismo sabe que sofreu com manchas de óleo, com pandemia. Foi complexo. Para quem é do mercado até da cultura. A pandemia é um absurdo para todo mundo, mas tem outras coisas que acontecem que afetam bastante. Então, a gente não consegue prever o futuro. A gente observa o que indica que vai ser, né? Então, eu acho que essa questão de ter o seu espaço nunca acaba, cara. Eu acho que o mercado imobiliário, quiçá ele seja ainda mais forte do que ele era há 100 anos, há 200 anos. Se você parar para pensar, terra há 1000 anos... Não sei, sempre foi assim, né? Prédio há 1000 anos. Os lords ingleses, medieval era terra. Lord era senhor de terra. Porque tinha condição de fazer daquilo, gerar renda, emprego e fazer essa marca. Então, assim, por mais que se mude os conceitos, eu acho que o mercado imobiliário tende a ser como ele sempre foi. Um lugar seguro ou algo que você busca segurança a partir dele. E é claro que o que aumentou foi a possibilidade, e a Rede Achego é mais uma dessas novas possibilidades que se apresentam para que os clientes observem e entendam o que faz sentido para si. A verdade é o tempo que vai dizer mesmo. É uma tendência global, Tom? Ou é uma tendência mais voltada para esse mercado imobiliário brasileiro? Cara, é global. O que a gente... qualidade de vida, né? No fim das contas, se resume a isso. É como fazer isso, né? Então, tem gente que prefere, sei lá, investir em ações na bolsa, ter um dinheiro volátil. Eu acho a bolsa mais complicado do que o mercado imobiliário, né? Porque o terreno você tem um cheque, né? Nada ele tá ali, né? Se você quiser até cavar uma terra, plantar uma planta, você consegue. Outras coisas não é desmerecendo. Todos os mercados têm o seu valor. Tudo vai realmente de perfil e de momento histórico. Foge ao nosso controle. O que eu percebo que é uma tendência, realmente, as pessoas buscam mais viver, entender. Acho que cada vez mais a gente tende a perceber de que a vida realmente é um leve ato. E seja por espiritualidade ou não, ou por convicção, a vida ela é realmente muito breve. E você quer, de fato, ter experiências. E às vezes a gente fica mirabolando muitas experiências, né, do que vem. E o grande desafio da vida, a gente acaba chegando numa questão filosófica, inevitável, mas a grande busca da gente é realmente o que a gente pretende construir para que a nossa vida seja. E eu acredito que realmente uma vida à beira-mar, poder fazer uma caminhada à beira-mar e, sabe, poder usufruir das benesses e também das coisas não tão legais assim que acontecem no litoral, eu acho que é de cada um. Então, como eu falei, minha namorada ela é louca por praia e eu também sempre fui louco por praia. Então é impressionante como dá certo, né? A gente combina, a gente gosta. Eu não consigo me ver sem ir pra praia. Então, assim, meu achego é garantido, ninguém mexe, eu não quero nem saber. Eu quero viver esse achego e ser um achegado, ser um chamegado, não sei como a gente fala de muitas formas, mas ser alguém que usufrui dessa experiência que a gente vem se propondo e entender. O tempo vai dizer. Eu acredito, cara, que é isso mesmo, porque a gente quer realmente viver. Eu acho que a vida se baseia nas experiências e nas relações, né? Então, você construindo boas relações e seguindo a experiência com as suas convicções, sejam elas humanas, morais, o que quer que seja. Eu não acredito muito em moralidade, mas acredito muito em humanidade. Então, por isso que eu sempre falo de DNA, desses valores intrínsecos de cada um. Então, se a gente segue vivendo isso aí, certamente a gente acaba colhendo o que a gente planta, né? Sem dúvida, muito do que Tom fala, a gente pode ter até uma cápsula que seja nossa. Mas minha visão para casa é que seja uma casa muito mais funcional e prática.
Sim. Né? Onde você tem tudo ali pertinho, já foi. Nada daqueles espaços grandes dentro de casa, mas que você tem áreas de convivências diferentes, maravilhosas, que você consiga ter qualidade de vida fora. Porque casa, se você for olhar, você vai para casa para quê? Para comer, dormir e se organizar. Ah, mas eu quero ter uma experiência para ir para a piscina e tudo isso está tudo fora. Então, dentro da nossa moradia, na minha visão, quanto mais prático, mais resolutivo para o dia a dia, melhor. Com certeza, com certeza. Gabi, você está vendo como é desafiador transformar uma ideia em negócio, Gabi? Com certeza. Dan, eu tô aqui com minha cabeça já doendo aí, viu? Porque Tom tem um trabalho, assim, muito interessante e, literalmente, acompanhar o desenvolvimento, né, de consumo das pessoas, ver também essa questão da geração, de como que a geração se comporta nesse lugar do que é casa, moradia pra mim. Boa sorte, viu, Tom? Grato, tô precisando. Mas, não tô sozinho, a parte boa é essa, não tô sozinho. Tem um bocado de clientes que são nossos sócios, tem uns grandes parceiros, então para finalizar um pouquinho sobre isso da Chego, a gente vai conseguir entregar mais do que a gente prometeu no início, porque é muito viável ter essa gestão hoteleira para que a funcionalidade dos serviços básicos dentro desse hotel, desse condomínio, aconteça a contento e com o passar dos anos, com a perspectiva de melhoria e aumento e, por que não dizer, adaptação também aos novos tempos. Esse momento de entrega é muito significativo também, muito. né? De já ver as coisas acontecendo também, né? Como você falou agora. Já passamos por isso. Enquanto o VCA também, quando a VCA começou, não tinha um dia que não era caótico. Tipo assim, estão dizendo que não vai entregar, estão dizendo que não vai construir. Estão dizendo que é pequeno demais. Alguém passou, botou um drone em cima da obra, viu o tamanho do quarto. E, cara, hoje, quantos clientes satisfeitos a gente vê? Claro que nem Jesus agradou todo mundo, mas o que a gente vê realmente é que, tipo, tem caminho para todo mundo conseguir encontrar. E o longo prazo, acaba sendo nosso parceiro nisso aí. Quanto mais tempo a gente tem para desenvolver, Tom, mais a gente consegue ir acertando. E aí a gente fala sobre sonhos, né, Tom? Não é sobre o tamanho do imóvel, mas sobre a possibilidade de você realizar um sonho, né? De você estar agora, você ter um lugar onde cair vivo. Onde cair vivo. Eu vi que ontem foi... E, como o Alex, honrar o avô dele com a marca do avô, com o café, com tanta história que tem ao redor do café e do aconchego. E você vê como os assuntos naturalmente, né, se misturam. Agradecer demais a vocês dois aqui, porque vocês conseguem fazer a gente sentir muita vontade, Gabi. Grato por essa habilidade que vocês tiveram aqui de costurar aqui a conversa e nos envolver nisso aí. Mas não acabou não, tá? Porque a gente preparou um ping-pong aí, não foi, Gabi? Eita. Preparamos um ping-pong pros dois. Eu vou começar por você, viu, Tom? Bora. Então, bora lá, Gabi. Socorro. Vamos lá. Vou só falar, viu? Uma palavra para definir a Rede Achego, Tom. Aconchego. Gostei. Né? E aí, Gabi? O destino Aconchego que mais te surpreendeu aí? Cumbuco. Lagoa do Cauípe, Ceará. Meu Deus, eu vou voltar lá. Corumbau, Ponta do Corumbau e Prado. Tá mais perto. É lindo, hein? É lindo. Eu não entendo como eu não tinha ido ainda ali. Eu não entendo como a gente passa uma vida sem ir ali. Olha aí, o maior erro de quem compra imóvel pensando apenas em investimento. Ele vai receber só dinheiro. O maior acerto de quem investe pensando a longo prazo. Ele pode ter mais do que dinheiro nessa relação. Pois é, uma tendência que ainda vai surpreender o mercado. Experiência são melhor do que coisas, né? Experiências são melhores do que coisas. E complete a frase. O imóvel do futuro será... Seu com a Rede Achego. E esse imóvel do futuro, que será nosso, na Rede Achego, não pode faltar... Café Voboca. Muito legal. A gente quer muito agradecer. A gente ficaria aqui horas, né, Gabi, batendo papo. E a gente, toda vez que a gente faz esse esforço de ouvir e de provocar o debate sobre o futuro que nós estamos construindo aqui agora, porque Gonzaguinha falou isso, né? O hoje é semente do amanhã, né? Seu lindo. Ele é lindo, ele cita Timaya, Gonzaga. Rapaz. E aí, assim, é bacana porque a gente percebe que realmente é uma astronave que ninguém consegue pilotar, né? Mas é algo que chega, né? Então a gente está falando de algo que está sendo construído e convidando pessoas a construir juntas. A gente está em uma cidade que é a cidade que mais cresce na Bahia e a gente quer convidar pessoas a pegar carona nesse crescimento para que elas possam realizar seus sonhos, para que elas possam desenvolver habilidades para dizer mais sim do que não, né? E que elas possam sonhar, Alex. Então, assim, a gente traz aqui duas experiências exitosas, né? A experiência do Café Voboca, da VCA, para poder dizer, olha, um dia tudo isso foi apenas ideia.
né? E uma ideia que nos desafiou a nos mover. Tem uma mensagem do Vigílio, que é lema da Faculdade Independente do Nordeste, né? A minha casa, né? Minha segunda casa, que diz que a mente move a matéria, né? Eu acho Mens agitati molem. Exato, né? Tá vendo aí? Em latim ainda. Isso tá no brasão da faculdade, quando completou 20 anos. Pois é, eu acho que é isso, cara. É essa capacidade que o homem tem de transformar o espaço e o tempo. Melinhadas, meu primeiro livro de geografia, que eu estudei em 95. Estudei Melinhadas. Conheço esse livro. E ele começa o livro dizendo: o homem é agente modificador do tempo e do espaço. Perfeito. Que bom que nós estamos construindo algo bacana para esse futuro. E aí eu queria fechar esse papo lembrando o saudoso Gonzaguinha, que dizia: eu vou à luta com essa rapaziada que não foge da raia a troco de nada. Então, assim, que bom que nós estamos trabalhando para construir um futuro para os nossos filhos e para a gente quando tiver vezinho, que quando eu ficar vezinho eu vou ficar insuportável. Ou lá na roça, né? Ou lá na praia, onde quer que a gente esteja. Ou nos dois, porque não? Aguardem Aguardem novidades. Não é? Com certeza, com certeza. Alex, muito obrigado. Eu que agradeço, meu irmão. Então, vamos nessa, né? Vamos nessa, em direção à roça. Sem dúvida. Ou em direção à praia, Tom. Vamos nessa. Os dois, né, Tom? Os dois, um Os pouquinho, dois. tudo tem seu tempo. É, verdade. Um inverno na roça deve ser legal, hein? São João na roça Já e ia carnaval falar, na praia, São né? Assim? João. Perfeito. Como diz o poeta. Mas tudo no Nordeste, olha que bacana, né? São João, Réveillon, Carnaval, era o Nordeste. Com certeza. Como diz o poeta baiano, que eu não sei quem é, fechou Bandamel. Ai, meu Deus. E agora a gente vai atrás do nosso Big Big. R$1 de Big Big, Gabi. Bora, gente. Obrigada novamente, né, Tom, Alex, Dunk novamente. E são muitas possibilidades, né? Muitas possibilidades que a gente tem para construir um futuro. A gente está construindo aí, todos unidos. E é isso. Próximo episódio, né? Até o próximo. Até o próximo. Até o Vamos próximo. continuar falando sobre o futuro dessa moradia. Sucesso pra essa dupla. Valeu, VCA. Valeu, turma. Até a próxima. Valeu.